Bienvenidos a un capítulo más de Diálogos Sensoriales. En esta ocasión, una vez más, estamos visitando el país que quiero muchísimo en América Latina, que es Brasil. Y ahora, como ya vieron en la introducción, me toca platicar con una profesora muy participativa en toda la parte sensorial de Brasil. Y bueno, quisiera darle la bienvenida a la doctora Silvia. Muchas gracias, Silvia, por participarnos. Nossa entrevista de Diálogos Sensoriais. Você é muito bem-vinda, por favor. Obrigado pela participação. Eu que agradeço, Ivan, eu que agradeço. É realmente uma honra estar aqui. Eu admiro muito esse programa que você está fazendo. Realmente é bem bacana, super, é, contribui muito, né? E é tudo que as pessoas querem ver, né? Conhecer um pouquinho da trajetória, é, um pouco do que os pesquisadores, né? E realmente esse programa está de parabéns. Muito Eu obrigado. agradeço, eu agradeço pela honra de estar aqui. Ah, perfeito. Infelizmente não podemos fazer a entrevista personalmente, pelo menos agora via Zoom, mas depois, provavelmente no Pangborn, pode ser, ou Brasil, um outro congresso, a gente pode fazer uma pequena parte 2, né? Ah, que legal, legal. Nós vamos começar, doutora, por favor, me fala, como que você começa no mundo sensorial? Por que se interessa em você para trabalhar em sensorial? Foi a experiência, tudo começou até, eu fiz um estágio numa casa de aromas, e foi uma introdução muito bacana para mim na área de sensorial. Ainda era tudo muito novo, desconhecido, né? Eu costumo dizer que eu sou meio que um dinossauro da área de sensorial. Esse estágio foi em 1983, e aí, no meu segundo emprego, meu primeiro emprego foi mais na área de engenharia, né? Eu me formei em engenharia química, mas em 87 eu iniciei numa fábrica não de aromas, desculpa, de biscoitos e massas. Eu realmente pus a mão na massa, assumi a responsabilidade, e foi aí que começou a minha história de amor com sensorial, a minha paixão mesmo. Eu tinha tido uma iniciação no estágio, mas nesse trabalho em que eu era gerente de pesquisa e desenvolvimento, mas que eu precisei montar, estruturar, implantar a avaliação sensorial, e isso mudou toda a história da empresa, teve um impacto muito forte, foi muito bacana mesmo. Muito bacana, porque eu comecei lá do início achando aquilo meio chato. Ai, meu Deus, tem que fazer essa parte de selecionar os avaliadores, treinamento, né, e avaliação, e fui me apaixonando pelos resultados. Claro, E esses resultados impactaram muito na empresa. Foi muito bacana. entendi. E você se lembra esse primeiro momento quando entrou em contato com sensorial mesmo e falou, nossa, essa é a minha paixão. Eh, Se lembra do teste que estava fazendo? Do primeiro teste que fez? Os primeiros testes, além dos de seleção, eu seguia assim, para mim foi a Bíblia. Eu lembro que nesse mesmo ano eu fiz um curso no Itaú, que era o que a gente tinha de referência na época, então eu fiz o curso, eu tinha apostilas, eu tinha alguns livros, né? E a gente já, digamos, o início foi usando os testes de seleção, de odor, de percepção de odor, intensidade dos gostos, e depois os testes discriminativos, e a gente evoluiu para os descritivos também. Então, os discriminativos foram usados logo no início. Foi muito bacana, porque foi uma mudança de paradigmas dentro da empresa.
que antes Claro. a gente, para fazer seleção de fornecedor, de matéria-prima, para mudança, alteração de processo, etc., é, né, ficava sempre meio que um impasse, fazia-se análises, aquelas amostras ficavam dos fornecedores, ficavam ali na mesa, ficava na mesa dos gerentes, porque era fábrica de biscoitos, massas e confeitos e balas. Então, cada gerente recebia, eu recebia, um monte de gente recebia amostra e não sabia, e trabalhava, né, não tinha um procedimento. Então, os discriminativos, nesse caso, fizeram toda a diferença, Hum. porque aí, lá ia a Silvia, né, à noite fazer teste de Aham. produção para a gente fazer o padrão versus o teste e aplicar discriminativo para Uau. poder tomar uma decisão, né? Se ia para frente ou se não tinha diferença, ok, né? Fornecedor pode passar pelos outros trâmites. Se tinha diferença significativa, algumas vezes poderia ser para melhor, era uma questão de continuar a avaliação. Mas foi isso, foi aí a paixão realmente fez toda a diferença. Na empresa também, sabe? Sim. Os avaliadores eram conhecidos como os boquinhas de ouro. A Hum. gente e aí foi mais ou menos assim como eles tinham um bottom, eles tinham uma identificação, eles eram reconhecidos como o pessoal da CIPA normalmente é. Então fez bastante diferença na empresa. Foi bem apaixonante a história. A minha história é apaixonante. Entendo, sim, mesmo. É uma empresa muito pioneira, né, também. Foi uma aventura em conjunto com você, porque Isso, foi isso, crescendo mesmo, né? Que isso, bom, isso. Foi que uma interessante. implementação mesmo, tanto na parte de qualidade, quanto na parte de desenvolvimento de produto, e aí foi Uhum. evoluindo para alguma coisa com o consumidor. Mas naquela época, assim, não tinha trabalho com o consumidor. A gente chegou a fazer trabalho com crianças em escolas. Ufa. E que é mais difícil, trabalhar com crianças ou trabalhar com garotos a umas, não sei, 15 anos? Não sei, que é mais difícil? Olha, são cuidados e abordagens Uhum. bem diferentes, né? Então, eu não sei exatamente com garotos, a gente fez trabalho com crianças, e aí nas escolas a gente tinha um cuidado muito grande na metodologia, para não influenciar, para que eles tivessem também essa avaliação, sem querer ser influenciado ou ficar prestando atenção no amiguinho, então a gente Sim. fazia a abordagem de avaliação com criança, é, porque criança é super sugestionável, né, e influenciável e tal, então ela é bem diferenciada mesmo. Sim, claro, não, entendo essa parte, mas, em sua opinião, quem faz a última palavra? A criança ou a mãe da criança pela compra do produto? Olha, faz tempo que eu acho que é a criança. É difícil agora, não? Eu acho que essa parte de experiência sensorial, as crianças hoje, são muito decididas, muito, eu como mãe, Uhum, uhum. sei dizer também que o que eles não gostam, não, não vai, não acontece. E já aconteceu de ter alguns produtos que eram inseridos nas propagandas, tal, nos programas infantis e etc., que eu lembro que eles me incomodavam, assim, nossa, você tem que comprar, mãe, você tem que comprar, às vezes a propaganda tinha saído antes de estar no ponto de venda, né, aí era aquela coisa de procurar nos mercados e tal, e já aconteceu daquela expectativa toda, eles ficarem absolutamente frustrados, eles experimentarem o produto e deixar, e não comerem mais. Então, eu acho que a mãe,
ela vai decidir, claro, ela vai estar sob o aspecto nutricional, Uhum. mas hoje eles muito cedo começam a, Decidir, sim. a facilitar ou a, né, não, não aceitar. A minha Entendi. experiência de mãe é que, nossa, no máximo até 1 ano e meio, 2 anos, sei lá, um pouco mais. Quando não Depois eles conseguia falar decidem, ainda. depois eles decidem mesmo. Com certeza, sim, sim, sim. Certo, concordo. Você falou de seu primeiro treinamento na Itaú. Quem foi seu treinador, treinadora nesse tempo? Você lembra? Quem foi essa pessoa foi sua inspiração também? Como foi essa relação? Olha, a minha inspiração mesmo foi o meu professor de tecnologia de alimentos na universidade. Ele foi o professor Fugman. Esse foi um mentor para mim. É, de, no curso, eu lembro da Emília Mori, que é Ok, assim, mas eu não tenho mais lembrança assim de quem mais eu tenha seguido. ok. E E aí foram os livros tradicionais, né? Que na época era referência. Meio Garden Civile, né? Que era desde então, eu acho que eu lembro. Sim, Depois Lolis, exato. e aí foi. Era realmente as referências eram essas. E de aí, qual foi o seu caminho? Se você pode falar assim, grandes blocos da aprendizagem. Foi, primeiro, falou, a faculdade, Isso. depois Itaú, depois, que vino depois da Itaú? Então, depois foi na empresa mesmo, nessa Uhum. indústria, né? Um, foi um sucesso, principalmente por ser produtos que precisam muito disso, né? Sim, Biscoitos, massas, balas, confeitos, etc. Depois dessa empresa, eu fui para a universidade e comecei a dar aula. ah, E qual aí, universidade? a PUC do Paraná. Ok. Eu fui coordenadora de curso, na verdade, eu iniciei o curso de engenharia de alimentos na época, e aí era professora de sensorial também. Ok. E de aí, desde esse tempo, ainda você está com a ensinança, né? Você gosta de ensinar. Você está fazendo agora, vou brincar para mais no presente. Você desenvolveu um plano de carreira, né? Para as pessoas que Uhum, querem ser especialistas em sensorial lá no Brasil, certo? uhum. Por que criou isso? Por que foi essa ideia? Olha, há muito tempo eu tinha esse sonho. Quando eu estava na PUC, ainda a gente começou o curso de especialização, né, pós-graduação, na parte de desenvolvimento de novos produtos alimentícios, que estava associado com engenharia de alimentos. Mas sensorial ainda era um nicho, era algo assim. E eu saí da academia Uhum. 17 anos depois, mas enquanto eu estava na universidade, eu sempre fiz consultoria, sempre, Sim. porque fazia trabalhos de consultoria, implementação, desenvolvimento de produto associado com sensorial, sempre. Aí eu fui para uma outra empresa também, para gerência de pesquisa e desenvolvimento. Tinha uma equipe de 22 pessoas na área, né, específica de pesquisa e Uhum. desenvolvimento de produto. Sim. E aí eu fiz o curso da Universidade de Davis, mas na Hum. época já era um, um pouco básico para mim, né? Eu já tinha me Claro. desenvolvido, então, mas quando eu fiz esse curso foi a inspiração. Eu falei, puxa vida, é uma especialização tão necessária
e tão carente, né, em várias áreas. E essa observação de que as pessoas se iniciam em sensorial sem uma fundamentação, um preparo, etc., é uma coisa que ao longo da minha carreira sempre me incomodou muito, porque Sim, né, não existe um curso de graduação em sensorial, mas pelo menos uma especialização eu achei que era fundamental. Então, esse é um sonho que desde que eu estava na universidade, quando eu montei o primeiro curso de especialização em desenvolvimento de produto, claro. foi o primeiro no Brasil, eu já pensava, puxa, o próximo é de ciência sensorial e do consumidor. Uhum. E nós começamos em 2018, já estamos na sexta turma, desculpe, na turma 6. Parabéns. Não, sim, sim. Na verdade, eu curto vocês nas redes e é interessante ver esse crescimento da especialidade, na verdade. E acho que também é uma boa inspiração para outras regiões da América Latina também. É interessante. Sim, sim. Parabéns. Na reunião, acho que você estava, né, Ivan? Na reunião que a gente, para resgatar a rede latino-americana, que foi Sim, no final do Sensometrics, foi uma das coisas que foi unânime, né? A gente fez trabalhos em grupo, sim, desenvolveu, etc. A carência de formação profissional nessa área. Como as pessoas, elas têm que se virar, né? Quando começa a uhum, trabalhar nessa área. sim, Então, é fundamental. Na minha visão, a ciência sensorial, eu faço um paralelo com a área de marketing uhum, porque desenvolveu as pessoas, eu digo, né, o mercado absorveu muito rápido essa necessidade, certo. porque hoje a gente sabe que não é o produto, é a experiência sensorial que o produto entrega. Sim, sim, Isso é fundamental, né? É a experiência sensorial que esse produto entrega para você. Então, trouxe essa importância e aí com essa defasagem na formação profissional mesmo, claro, né? E trabalha em muitas áreas diferentes, eu sempre digo, é muito multidisciplinar. com Então, certeza. tem uma forma de aplicar na qualidade, no controle e garantia de qualidade, tem outro formato para ser aplicado, é outra abordagem para pesquisa e desenvolvimento, Uhum, tem uhum. outra abordagem para consumidor, insights e tudo mais. Então, são muitas áreas, e ainda a sensometria, né, ajudando, Sim, porque hoje bastante. a gente tem um desenvolvimento aí fantástico nessa área, né? Eu me lembro de você, a primeira vez que a gente se conheceu, foi durante um treinamento da IFT, lá nos Estados Unidos. E quero perguntar a você, qual é a principal diferença desse tempo, quando você estava olhando o livro de Hildegard Heimann, o Lawless, e agora com as novas tendências da sensorial, não tendências, mas as práticas, as boas práticas de sensorial. Quais são as principais diferenças, no caso que exista nelas? Você sabe? Você detecta isso em seus alunos? Pode falar disso? A aplicação, eu não sei se eu consegui entender bem, assim, a Bom, diferença na abrangência, na aplicação. em tudo, porque para mim é interessante esse aprendizagem que você experimentou, né, de crescimento completo, desde zero Uhum. a muito. E atualmente as pessoas têm mais alcance nos recursos, não? Um livro, internet e assim. Então, quais são essas diferenças? É certo que atualmente com esses recursos é mais, não sei, as pessoas têm mais conhecimento ou não?
Sim, 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 com certeza. A evolução da ciência sensorial, quando ela se uniu com a ciência do consumidor, porque a ciência do consumidor também é recente, né? Então, quando ela se uniu com a ciência do consumidor, ela ganhou mais multidisciplinaridade, mais gente trabalhando, e aí as abordagens são. Nossa, quando a gente vai no Pangborn, inclusive tem essa questão, pela multidisciplinaridade da aplicação, tanto na área médica, da fisiologia dos sentidos, aí você pensa no matemático, no estatístico, em todas Sim, sim, sim. as áreas, né, as formações que são necessárias, e que a maioria, mesmo trabalhando nessa área, se sente dono de sensorial, porque sensorial faz parte de um contexto muito abrangente. Então, o que aconteceu? Muita gente trabalhando bem e desenvolvendo, né? E difícil de atualizar. Essa perspectiva que você fala de evolução, eu senti pelo meu livro, né? Eu comecei com o livro lá em 1996, quando eu dava aula, que era para facilitar a dinâmica das aulas e etc. E esse livro, ele ganhou inicialmente, assim, uma repercussão muito grande no Brasil, porque era uma referência em português, né? As universidades começaram a utilizar e adotar, mas cada vez eu sentia que tudo tinha mudado, né? Ah, não, hoje não faz mais assim, o tratamento de dados com isso, não. Nossa, isso. Aí você via que realmente tinha melhorado muito o tratamento de dados, das metodologias, as novas metodologias já tinham deixado outras para trás. Então foram anos assim difíceis, porque eu tinha que atualizar o livro, que livro não tem obrigação de ser atualizado, né? A atualização está nos artigos, está nas. Sim. Então, o livro ele sempre vem e traz aquela base, aquele contexto, aquela base. Mas a sensorial, eu realmente sentia, eu não posso deixar esse negócio aqui, assim, eu tenho que atualizar, porque os conceitos, o tratamento de dados, evoluíram muito. Então, essa evolução foram 5 edições, Ivan, e foi Sim. difícil, porque eu tinha que realmente me debruçar e atualizar muita coisa. É, muito trabalho, né? Uau! Não, foi mesmo, ainda bem que, né, na juventude tudo passa, né? Mas agora. Ne- ne- É, nesse, não sei, mexer com as metodologias, qual você considera que é a metodologia mais complexa em sensorial? Se é que há alguma. mais complexa. Complexa, Eu não considero nenhuma metodologia complexa. A minha crítica é a aplicação errada ou a interpretação errada dos resultados. Mas as metodologias em si, elas não têm um grau de dificuldade na aplicação em si, né? Mas elas, cada uma, hoje, com esse leque de opções que a gente tem, cada uma tem a sua abordagem no seu contexto, com os seus objetivos. E tem 2 erros, e esses erros, inclusive, mesmo quando eu estava na empresa, trabalhando, nossa, era uma coisa assim que a gente percebia até trabalhando com as agências de pesquisa, tá? Porque você pesquisou isso, você pode concluir sobre isso. Você não pode concluir sobre outras coisas que você não pesquisou. sim. Então, tem essas questões assim de interpretação dos resultados e da forma como ela é.
que as pessoas não usam os recursos que tem. Não é a forma como é aplicada, mas é justamente tem adaptações dentro do objetivo. Então, não é sempre a mesma metodologia ou sempre os mesmos recursos. Basicamente, essa é a minha crítica. Não vejo complexidade, não. A sensorial, ela é muito fácil de absorver, é muito bom senso, né? Então, não vejo complexidade. O tratamento de dados, a gente tem muita ajuda, né? Então, os softwares se desenvolveram e a gente tem que saber justamente trabalhar interpretando bem esses resultados. Eu acho que Esse, esse é esse. o ponto. Exatamente. Esse é o ponto muito interessante, porque também, às vezes, as pessoas vão com toda a inércia da pesquisa e faz a nova e fazem a CP, qualquer coisa, mas se esqueceram do objetivo. Então, eu estou apresentando um mapa muito bonito, tudo animado e as amostras são diferentes, sim ou não? Por exemplo, não? Um caso extremo, mas você tocou um ponto Uhum. muito importante. Então, qual foi esse cambio em sensorial? Você tem a oportunidade de conhecer muitas áreas, né? Você falou Uhum. marketing, você fala qualidade, vida de anaquel, não sei, controle de qualidade, etc. Qual acho que é a que está mais combinada com sensorial, se é que há alguma da área, ou é igual para todas? Combinada com sensorial. Pesquisa e desenvolvimento, é isso que você Ah, está... Pesquisa e desenvolvimento não vive sem sensorial, sim. porque o direcional de um desenvolvimento de produto, ele está essencialmente associado às respostas. Eu sou suspeita em falar, mas eu acho que todos os, né, tudo depende essencialmente da resposta sensorial, porque é essa que interessa, não Claro. só a afetiva, né, como também em relação ao objetivo de trazer as características que muitas vezes você já sabe quais são as características que aquele público-alvo precisa, né, ou que Uhum. ele mais gosta, ou você já tem um market share, você já tem um produto que tem um market share maravilhoso, então você já tem uma referência do que vende mais, né? Claro, Então claro. aí você vai usar recursos de análise descritiva, discriminativa, recursos com painel treinado, né? Sim, Então, mas eu acho que, assim, pesquisa e desenvolvimento depende essencialmente sensorial. A área de marketing de produto, né, de avaliação de produto, também depende. Eu sou suspeita, eu vou dizer que estudos de shelf life. Os estudos de shelf life, a maioria dos produtos que não são perecíveis, né, que não sim, tem, assim, é muito importante para a empresa, é muito dinheiro envolvido, né? Você não pode ter um produto naquele ponto em que ele deixa de ser aceito ou que vai manchar a tua marca, vai manchar né, a imagem do teu produto, os heavy users vão ficar preocupados, vão ficar... claro. Você não pode decepcionar teu consumidor, mas, ao mesmo tempo, você também não pode ficar com um tempo a menos, que tem todo um custo. Isso eu vivenciei nas empresas também. A gente, uma vez, desenvolveu um produto sensacional e o pessoal de vendas, marketing, adorou o produto, só que esse produto tinha uma limitação na cobertura de chocolate, com a Hum, umidade, em que ele tinha essa restrição de 6 meses. Aí o pessoal de vendas judiou de mim, porque
que pode ser exportado, um produto que isso, que aquilo, a gente não pode ficar. E isso é um problema. Foi aí que eu aprendi a trabalhar com estudo de shelf life com o consumidor. Ok, Porque realmente eu me questionei, falei, bom, a equipe, painel treinado, está detectando esse off-flavor, tá detectando essa diferença, esse sabor estranho. Aí foi uma experiência também fantástica, porque foi, né, com o pessoal de vendas e marketing brigando, e que a gente realmente pode trabalhar com estudos de shelf life com o consumidor. E hoje está bem desenvolvida essa área também. claro. Então, eventualmente, praticamente tudo pode ser suportado por sensorial, não? Todo aquele que seja percebido pelos sentidos, estou falando, não? Sim. Perfeito. Vou fazer você umas perguntas discriminativas, umas dois AFC, e você vai ter que decidir entre essas duas opções. Então, eh, por exemplo, Curitiba Futebol ou Palmeiras? Não sou fã de Ah, futebol, mas vai lá. Palmeiras, pronto. Palmeiras. Só porque a minha filha é atleticana, Ah, ok. aqui do Paraná. Então, Palmeiras, vai. Teste triangular ou teste tétrada? Tétrade, sempre. Ah, Sempre análise que de... possível. Desculpa? Tem tétrade sempre que possível. Desculpa, não tem que fazer observação, né? Não, tudo bom, tudo tranquilo. É, análise descritivo tradicional ou métodos rápidos? Depende do contexto, mas a tradicional Eu sei que não, depende. a tradicional não erra. Ok, ok. É, café ou té? Café, Pelé ou Ronaldinho Gaúcho? Pelé. ¿Testes analíticos o testes con consumidor? Testes com consumidor. Pizza o frango? Pizza. Estatística paramétrica ou não paramétrica? Precisamos das duas, paramétrica. Mapeamento de preferências ou PLS? Pode ser o LSA, Landscape Segmentation Pode ser, pode Analysis, ser. É uma terça opção, mas pode ser. o LSA, E café da manhã ou almoço? café da manhã, Eh, praia ou selva? praia. Muito obrigado pelas respostas, Silvia. Bom, vamos mudar agora para um pouco mais de suas preferências na ensinança, né? Por exemplo, você tem alguma lembrança de algum estudante que agora já este, não sei, em alguma empresa muito contente, muito satisfeito com saber de sensorial, graças, por você, por exemplo? Tem alguém, ou seguramente, mas tem alguém em, em presente agora que pode falar? Não necessariamente o nome, mas se alguém que foi Tenho, esse. porque são muitos anos, né, Ivan? Veja que eu dou aula de análise sensorial para engenharia de alimentos. Aí depois a gente conseguiu introduzir análise sensorial em nutrição, no curso de nutrição na PUC, no curso de farmácia. Então, foram muitos alunos, né? Então, tenho sim muitos, e tem a pós agora. Na pós, a Hum, gente vê assim, a pessoa evoluir e depois agradecer muito, porque fez a diferença na empresa, como eu fiz lá atrás, que foi claro. muito gratificante. Então, quando eu lembro, né, é, como realmente é importante, né, trabalhar a sensorial em todos os aspectos dentro de uma organização, então tenho muitas histórias, mas principalmente na formação agora
profissional na pós-graduação, porque a proposta do curso de especialização, ele é essencialmente profissional, assim, é na prática, não tem nada Claro, acadêmico, não. claro. É a prática. Sensorial só existe na prática, né? Sí, sí, es interesante ese conceito, porque antigamente o treinamento, o conhecimento era ler muito, fazer muitas coisas dentro de um espaço controlado, mas agora na indústria, que tudo é prático, tudo é rápido, às vezes é melhor, né? Uhum. Que bom. Eh, quais são, se no caso de existir, essas ferramentas, tanto em metodologia como em estatística, que alguém que está fazendo sensorial deve de ter? Você tem alguma caixa de ferramentas que fale, pelo menos essas? Você sabe? Sugere algum? Não são poucas, mas, por exemplo, eu preciso selecionar para fazer os cursos de treinamento mais rápido, né? E eu seleciono também para ser absolutamente prática no curso de especialização também. Então, a gente tem sim aquelas ferramentas que são mais usadas, que são o toolbox, Uhum, uhum, que uhum. não pode faltar, Claro. né? Então, dentro da área de metodologia é tudo, né? Tanto na área afetiva quanto... Porque as pessoas pensam que na área afetiva precisa ter menos recursos metodológicos. Não, a gente precisa mais recursos tecnológicos com o consumidor, porque é uma abordagem mais difícil, mas com painel treinado, dentro dos discriminativos, eu tenho, digamos, a ênfase está em 4 ou 5 métodos. Dentro dos descritivos, o convencional, ele realmente ganha uma importância, né? Aí depois tem todos, isso não considerando os descritivos com o consumidor, considerando os descritivos hoje com a evolução para facilitar. A gente tem o perfil descritivo otimizado, Sim, que como referência a professora Valéria Minin, de Viçosa. sim, sim. Ela publicou esse livro, ela desenvolveu essa metodologia e eu sempre valorizei, antes mesmo, quando ela desenvolveu, eu falei, nossa, era isso, muitas vezes eu aplicava isso, mas sem, facilitando através da apresentação simultânea e etc. Então, o perfil descritivo otimizado, na minha opinião, uma ferramenta importante e que pode ser mais amplamente utilizada. Uhum, uhum. Acho que seria isso. Ok. E na parte de estatística, a parte de cálculos, você falou já aqui as duas, na paramétrica e na paramétrica, mas os mínimos conhecimentos para alguém que quer fazer sensorial, qual seria? Começa com a análise básica, né, do que a fundamental, que a gente diz, que é análise de variância, as técnicas paramétricas, não paramétricas. Aí vem a modelagem Thurstoriana, que tem Uhum, um valor imprescindível, né, na nossa área, tanto que Thurston era psicólogo uhum, e ele se encaixa, é uma teoria que absolutamente explica aquilo que o Guessing Model não explica, que não... Então, começa aí depois tem análise multivariada, com todos os recursos que a gente tem hoje, e eu admiro o LSA, que é do Institute for Perception, é um grupo de pesquisadores
que eu acompanho há muito tempo. A About Solution, na época, junto com nós unimos esforços para trazê-los para fazer o curso no Brasil, por causa do LSA também, não só a modelagem tustoniana fazendo toda a diferença na metodologia discriminativa, mas o LSA, que é uma técnica de unfolding, né, que é uma proposta diferenciada no tratamento de dados e que vem trazer uma solução para os mapas de preferência, que é um biplot sobre biplot, daí tem o mapa de preferência interno, o mapa de preferência externo. Nenhum deles, a gente tem muitas empresas que hoje não usam mais o mapa de preferência por causa disso. Então, eu vejo que o LSA vem resolver, não é sempre, né? Mas é que o mapa de preferência, às vezes o resultado é bom e às vezes ele não satisfaz. Então, em termos de técnicas estatísticas, aí vem a evolução aí também das redes neurais. Claro. Lá no Pangborn de 2013, eu peguei os meus dados de doutorado e os dados de doutorado que eu tinha feito normal, né? Tinha feito otimização, metodologia de superfície, era delineamento de mistura, e aí eu já tinha trabalhado também com descritivo, com consumidor, com mapa de preferência, já tinha explorado tudo. Sim. Quando eu fui explorar redes neurais, eu tive uma outra visão, parece que foi uma caixinha, assim, que você vai montando quebra-cabeça. Eu tive uma outra visão, e foi o trabalho que a gente levou para o Pangborn em 2013, quando foi aqui no Rio de Janeiro. Uhum, uhum. Que, eu também, né, tive o orgulho de fazer parte do comitê de organização do grupo que fez a organização do Pangborn. Muito bom. Então, mas foi uma experiência com redes neurais e que a gente continua fazendo. Aí tem outras análises multivariadas que a gente está trabalhando, segmentação. Aí agora a gente está explorando estudos de segmentação com a machine learning, Uhum, uhum. classificações, mas ainda explorando. Sim. Então, nossa, é ilimitado, né? Eu acompanho o trabalho também do John Ennis, né? Que é da Agora, Uhum, uhum. Agora. Agora. É como fala em português mesmo, Sim. porque ele é apaixonado por português, por falar português, né? Não por português. Ele se desenvolveu na língua portuguesa, ele fala português relativamente bem, e a Ágora a inteligência artificial agora. Então, a Uhum. pronúncia é em português mesmo, Ágora. Aí vem essa questão da inteligência artificial, que também a gente está aí se desenvolvendo. É muita coisa, né, Ivan? Eu É muita sei, coisa. inteligência artificial é interessante agora. Você que pode imaginar sensorial, não sei, não vou colocar uma data, mas não sei, provavelmente uns 20 anos. Como vai mudar sensorial? Você pode, não sei, acredita como vai ser a evolução da sensorial? Pode falar disso? Não sei, pode ser. Assim, eu vejo que as empresas hoje estão, até recentemente, a gente também teve uma entrevista, a gente tem um programa, né? E que você também vai ser convidado, que é o Ah, SensoryCast. Você conhece? obrigado. Conheço sim. Então, Muito bom. e, e o que a gente vê em termos de tendência é trabalhar com a integração
né? E a administração de todos esses dados. Então, eu imagino que hoje, né, com o data mining, com toda essa questão assim do banco de dados que as empresas têm. E como eu falei, resposta sensorial é o que vai dar o caminho, é o que vai desenvolver a estratégia, Sim, realmente está relacionada com a decisão estratégica da empresa. Por quê? Porque é como o consumidor percebe, como ele valoriza, né? Então, eu acho que tem muita importância. E aí, esses dados sensoriais hoje estão sendo trabalhados de uma forma mais elaborada. claro. Até servindo como exemplo, como eu falei, da minha tese de doutorado, que eu também Sim, fiz lá, mas eu fui evoluindo no tratamento de dados e cada vez eu juntava um pedacinho e que trazia um outro lado da interpretação e trazia informações bem relevantes assim. Então eu acho que hoje com as empresas tutoriando, né, como a gente fala, essa gestão dos dados aham. sensoriais vai trazer muita coisa. A gente já vive isso, é, né, com o desenvolvimento de formulações, de produtos, etc. É um Dá para bom futuro. imaginar, né, Ivan? A Sim, gente não sim. consegue imaginar. No, no, por eso que no, no, no concluí correctamente la formulación da pergunta, porque pode falar, pode acredita como vai ser, não sei, mas dá muito para pensar, certo? Com certeza. Doutora, tem algum, Naslen, fale de seu livro, o nome do livro, se é possível para nós fora do Brasil pegar um livro dele, eletrônico, qual é o nome do seu livro? Então, eu até tenho, porque eu estou sendo cobrada por isso, Ok. porque, porque o livro, ele está na quinta edição. E o livro físico, ele está agora. Eu não quero fazer uma nova reimpressão por causa desse compromisso, de que Aham. eu acho que tem muita coisa ali que precisa atualizar. Sim. Aí a ideia é fazer um e-book, mas eu confesso que eu não estou conseguindo mais, porque é muito tempo de dedicação, são madrugadas, eu sempre brinco, é sentar a bunda e ficar ali e escrever. Então, você tem, porque graças, né, tipo, eu vivencio a sensorial no dia a dia, então, eu trabalho, é só isso que eu sei fazer, é isso que eu trabalho, então, é claro que quando você vê quanta coisa que você precisa atualizar no livro, aquilo assim, não vou conseguir. Então, eu estou para montar um e-book, claro, eu não digo, mas assim, são, demora bastante tempo. Claro. Não. Você me fez uma pergunta agora que eu até fico, fico meio tímida de falar, Tranquila. porque Vamos mudar a pergunta, então. Fale-nos do seu livro favorito do sensorial que gosta de recomendar às pessoas. é básico, é o Lolis. Perfeito. Sim, é bom para alguém que está começando mesmo, ou que já tem um certo tempo para volver às bases, né? Para conhecer, reforçar Aham, o conhecimento, certo? exatamente. Muito bom. E finalmente, Silvia, eu quero agradecer seu tempo, sua participação para este capítulo de Diálogos Sensoriais, e eu gostaria de convidar você para uma próxima reunião, provavelmente presencial, em um congresso, e platicar um pouco mais das vivências sensoriais de você e que qualquer coisa que quisiera falar para a comunidade sensorial, né? Algo Eu mais vou. que quisiera falar? Não, eu vou adorar. O Pangborn está aí. A gente se encontra lá? Perfeito.
¿sí? É, Vamos a ver entonces. ótimo. Super. ¿Algo más que quisiera falar antes de fechar o capítulo? É só agradecer, Ivan, pela oportunidade da gente conversar, de se encontrar, né, virtualmente, mas de conversar, trocar experiência e tudo mais. Eu agradeço muito. E, como eu falei, me sinto orgulhosa, me sinto honrada de estar falando, né, sobre o que eu mais gosto, o que eu Isso. respiro, o que eu sou apaixonada. Exatamente. Isso é diálogos sensoriais. É gente apaixonada do sensorial. Compartilhar o conhecimento para toda a comunidade sensorial. Muito, muito obrigado pela sua participação, Silvia. E a gente se vê daqui a pouco, né? Agradeço. Chao, chao. Boa tarde. A ustedes muchas gracias por vernos. Nos vemos en el siguiente capítulo de Diálogos Sensoriales. Y por favor, si les gustó, denle like y compartan. Y si no, no digan absolutamente nada. Nos vemos. Chao, chao. Até. Tchau. Muito obrigada.